TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaram do programa passado? Só corrigindo uma informaçãozinha, quando eu falei estilo Bauhaus, eu errei, porque foi uma escola de arquitetura, um movimento de arquitetura, tá? Que a gente chama de escola. Então, um movimento arquitetônico chamado Bauhaus, uma escola Bauhaus, que só construía casas com máximo de funcionalidade e geralmente em formas geométricas. Isso estava bem certinho, tá? Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês os movimentos literários. Aí a gente já está na área de literatura e língua portuguesa, mas a arquitetura é uma linguagem também. A forma de vestir é uma linguagem, o seu comportamento é uma linguagem. Isso expressa muito sobre você. E aí, antes da gente começar a ver os movimentos arquitetônicos literários, eu trouxe também um pouquinho mais de curiosidade, que enquanto eu procurava algumas referências literárias dos movimentos, eu achei outras bem interessantes que eu não havia encontrado antes para o programa passado. Mas vamos lá, a TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar toda a programação do canal pelo Facebook e pelo YouTube. No Instagram você encontra alguns cortes jornalísticos e das principais notícias. E para entrar em contato comigo, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, DDD 24 99295 0031. Bom, vamos lá. A primeira curiosidade é que eu encontrei um mapa que mostra as 21 principais tribos indígenas que nós tínhamos, povos indígenas que habitavam o Brasil em 1500. Por que 21 principais? Vai aparecer o mapinha aí, na curiosidade. Olha o mapinha, está espalhado. E por quê? Porque várias tribos, vamos supor, da região de Potiguar, que é Natal, Rio Grande do Norte, eles têm umas subtribos com dialetos, mas a predominância é potiguar. Na Tremembé, não, é mais ou menos isso. Você tem a mesma coisa, aquela região tem dialetos, cada tribo tem seu dialeto, mas o principal é esse. O Tupi-Guarani é a mesma coisa, tá? Então, aí, em 1500, tem esse mapa, foi desenhado, como é que eu vou dizer? Foi atualizado no sentido da coloração, tudo, mas é com registro de época, tá? E quem fez esses registros foi José de Anchieta, o jesuíta. Bom, trouxe também, que eu achei muito interessante, a imagem de satélite, né, da distância de Portugal e Brasil. Só que essa distância é saindo lá de Portugal e chegando até a praia de Cotovelo, é o cotovelinho do Brasil, onde ele faz a curva, que essa praia fica na região, no Rio Grande do Norte, pertinho de Natal. Então,
você observa que a extensão de Portugal, Lisboa, até a Praia de Cotovelo, no Rio Grande do Norte, é menor do que a extensão territorial do nosso país. Está aí a nossa imagem de satélite. Bom, aí agora, para falar do trovadorismo, eu tenho que lembrar vocês que Portugal não existia até 1138, na realidade oficializada em 1143. Não existia Portugal, mas a Península Ibérica, aquela região, existia. E tinha outra configuração, não existia a Espanha, não existia a França como França, era habitado por outros povos, e vários deles. Então, eu trouxe o mapa da Península Ibérica, por volta do ano 350, 370, depois de Cristo, como era a configuração dos reinos, do Visigodo, do Castela, Castela ainda não, do Aragão, da Provença, não existia Espanha ainda, mas tinha os Cantábria, as Astúrias, Portugal também não existia. Então, esse é uma configuração. Aí, mais adiante, em 590, mais ou menos, você tem outra configuração. E aí você tem uma ampliação dos visigodos e tem os suevos ocupando a região da Galícia e do que mais tarde seria Portugal. Olha como vai mudando, porque desde que o mundo é mundo, os povos vão se movendo e vão ocupando os espaços, brigando entre si e ocupando os espaços que eles pensam interessantes, tá? Então, aí você tem, no ano 960 e alguma coisa, a 1600 e outra coisa, você tem o Sacro Império Romano Germânico. Olha só o tamanho. Isso misturou vários condados, ducados. Era uma outra formação, eram os antigos feudos, de 962 a 1806. O Sacro Império Romano Germânico. Roma também tem parte aí nesse pedaço. Depois, em 1031, você tem, bem dizer, a Península Ibérica. No Império Romano, Sacro Império Romano Germânico, tem mais a Europa Ocidental. Aqui já está focando na Península Ibérica. Todos esses mapas estão disponíveis na internet. E aí você vai vendo que já tem outra configuração completamente diferente da anterior, até chegar a aparecer Espanha e Portugal, que por enquanto ainda não apareceu. Bom, em 1031, nós já temos uma região que eu não achei o mapa de 1100, acho que está mais adiante, que é século XII. Nós já temos movimentos literários mais consolidados. E o primeiro dele é o trovador. Quem era o trovador? Geralmente um artista de rua, né, como nós temos até hoje. Temos circo mambembe, que vai de cidade em cidade, circo de rua, que é tradição medieval dessa época, tá? E ele ia cantando poemas, não necessariamente ele escrevia, mas ia cantando, e acompanhado de um instrumento, às vezes uma flauta, um alaúde, uma rebeca. É rebeca ou é rabeca? E aí eu me enrolei aqui, a professora se enrolou aqui. E o que acontece? Era a forma de expressão artística e sempre de tradição oral, tá? A literatura
ficou restrita àqueles que sabiam escrever, que era uma parcela muito pequena da população, tá? E em língua portuguesa, a gente vai ter as trovas quando Portugal foi fundado. Antes, não, tá? E aí, por isso, eu trouxe a fundação de Portugal, tá? A fundação de Portugal. Portugal foi fundado em 1143, com uma assinatura, uma bula papal, concedida pelo Afonso VIII de Leão e Castela. Era um dos reinos ali da Península Ibérica, que reconheceu Dom Afonso Henriques como o primeiro rei de Portugal. Só que Portugal começou a se firmar como nação em 1139, após a Batalha de Ourique, que quem venceu, que era o comandante, era Dom Afonso Henrique, por isso ele foi aclamado rei, tá? E aí o tratado foi assinado em 1143, que tornou aquele pedaço de terra independente. E aí Portugal foi reconhecido como nação. Em 1179, o Papa Alexandre III confirmou a independência de Portugal, tá? Aí tem uma bula papal que reconhece Portugal como nação. E em 1297 foi assinado o Tratado de Alcanísio, que consolidou as fronteiras de Portugal, tá? E aí agora Portugal já começa a aparecer nos mapas, que antes não aparecia. Então, nós temos mapas da Península Ibérica, aquela região, desde 1000 até 1300 aqui. Aí você tem, no primeiro, no alto à esquerda, era a configuração em 1050, não, em 1000, tá? Aí você tinha aqueles reinos ali, como nós já vimos antes de 1000. Depois, em 1050, já mudou tudo, ainda não aparece Portugal. Em 1079, Portugal já está começando a se consolidar, mas ainda não aparece. Depois, em 1100, está lá, ainda tem um pedacinho que é Portugal, mas ainda não tem suas fronteiras estabelecidas. Aí agora, em 1200, eu já tenho Portugal com as fronteiras demarcadas, já aparece ali. E aí você tem o Reino de Aragão, o Reino de Leão e Castela, você tem a Galícia, você tem outros reinos, tá? E em 1300, o território de Portugal já é configurado como ele é hoje, tá? Então, observe que vai mudando. E essas fronteiras, como tudo era muito misturado, os idiomas também se misturaram muito. E aí eu trouxe um outro mapa que fica bem claro a extensão de Portugal no século XII. O século XII é 1100. Portugal foi fundado em 1139, oficializado em 1143. Então, olha só. Aqui a Península Ibérica no século XII. Bom, como tem essa mistura e as rimas, os poemas eram cantados, hoje em dia nós também cantamos poemas. Tem o slame, tem os repentes no Nordeste, que a gente chama de repentista, que ele tem o rap, não deixa de ser uma espécie de poesia que tem rima, tem o ritmo, tem as batidas acompanhando. Então, nós temos hoje, é uma forma de trovador, só que do século XXI, tá?
e com um acompanhamento eletrônico. Antes não tinha instrumento eletrônico para acompanhar os cantadores, os trovadores. Tá? Então, o aparecimento da língua portuguesa só pôde acontecer depois da formação de Portugal. É óbvio. Qual era a língua que se falava? Se falava muita coisa, se falava o latim vulgar misturado com dialetos regionais. Vou dar um exemplo. Nós temos o português. Nós falamos o português chamado português do Brasil. Em Angola fala português, mas fala o português de Angola. Cabo Verde fala o português de Cabo Verde. Na Ilha da Madeira fala o português da Ilha da Madeira. Porque cada núcleo social, cada grupo social acaba falando o mesmo idioma, mas do seu jeito, com características próprias. Nós temos isso no Brasil. No norte se fala de um jeito, no nordeste de outro, no sudeste de outro jeito. Aí tem o carioca do litoral, fala de um jeito, o carioca do interior do Rio de Janeiro, da cidade, fala de outro, o mineiro fala de outro jeito, o paulista fala de outro jeito, o paulista da cidade fala de um jeito, o paulistano do interior fala de outro, ou eu troquei tudo. Cada um tem um jeito de falar. Então, imagina que, mesmo que a língua portuguesa ou o latim fosse comum a todos esses povos, cada um falava de um jeito. E aí, durante muito tempo, o português da língua portuguesa era chamado galego, porque tinha o sotaque da região da Galícia. Depois eu vou mostrar aí para vocês a proximidade da região da Galícia com a região de Portugal, tá? Então, o trovadorismo ele vai ser o primeiro movimento em língua portuguesa, e eu já disse que é acompanhado por música. Nós temos um representante deles, que é Paio Soares de Tavares, com a Cantiga da Ribeirinha, que é em torno de aproximadamente 1198, que foi catalogado as canções dele. Depois da independência de Portugal, já falou, a emancipação, a gente se distinguiu da Casa de Leão, Castela, Navarro e Aragão, tá? Mas nos tornamos reino cristão, desde a fundação, tá? E aí, o que acontece? O trovador, ele não necessariamente sabia escrever, mas ele sabia compor, como os repentistas. Você vai no Nordeste, o cara pode ser analfabeto, mas ele vai saber fazer rima, combinar as palavras, os sons, e vai pegar aquela viola e dar lá um toque na viola e ajudar a fazer um repente, faz o duelo com outro, tem duelos de repentista, e você tem um trovador, que é a mesma função. E aí a origem da primeira dinastia de Portugal, que é da Casa de Bolonha, porque Dom Henriques pertencia à Casa de Bolonha, ao Condado de Bolonha. Eu até trouxe o mapa do Condado de Bolonha, misturado com a região da Galícia, e chegava até a Espanha, a França. Aí eu trouxe um mapinha do Condado de Bolonha, que tomava conta praticamente de quase toda a península. Ele pega mais a parte da França, no Oriente, mas pega também a península. Aí, no século XIII, que já é 1200, nós temos a configuração da Península Ibérica e temos Portugal muito bem marcado. Tem mais um mapinha para vocês, que é a Península Ibérica e o continente, que é Espanha, já Portugal, Espanha, França e os outros países pela bandeirinha aí. Você já pode se situar, Península Ibérica. Portugal está bem marcadinho,
Lá em cima, no norte de Portugal, é a região da Galícia, só que agora é a Espanha, tá? Mas vamos achar mais. Depois para baixo é África e Ásia. Característica dos trovadores. Já falei que são poemas fazendo riminha. É uma rima simples, é muito comum, muito fácil. E vou dar até um exemplo aqui. Quando a gente tem aqueles versinhos de criança, tipo bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, sinete na mão, fazendo essas rimas, são musicadas. Essas músicas depois viraram até cantigas de roda. Muitos poemas viraram cantigas de roda, muitas brincadeirinhas viraram cantiga de roda, tá? Nós temos 3 principais cancioneiros, que eu vou mostrar para vocês depois. Achei um mapa que distingue a região da Galícia, mostra onde é a Galícia, bem ao norte de Portugal. Você não vê Portugal, só vê a Galícia aí, que é aquela parte de cima de Portugal. Aqui no outro mapa que vem agora, está bem marcadinho, Portugal de amarelo, a Galícia lá em cima, para você ver a influência. Por isso dizia que falávamos o galego. Não era português, era o galego, mas depois virou o português, porque cada povo vai consolidando o seu modo de falar, porque é como se constitui a identidade de um povo. Você sabe que uma pessoa é da Bahia só de ouvi-la falar, ou que é do Rio Grande do Norte ou do Ceará, só em ouvi-la falar. Você sabe que o cara é carioca só pelo jeito como ele fala. É paulista do interior ou é paulistano da capital só pelo jeito de falar. É do sul pelo sotaque, o jeito de falar. Então, isso é a identidade de um povo, tá? Bom, os trovadores, nós temos as cantigas de amor e de amigo, que ela é escrita, porque a mulher não escrevia naquela época, não tinha mulher trovadora, por homens, mas com o eu lírico, com a voz feminina, dando voz à mulher. Hoje em dia nós temos muitos autores de música, compositores, que compõem suas letras como se fossem mulheres. Chico Buarque é mestre nisso. Ele compõe letras com o eu lírico feminino. Isso não tem nada a ver, não se confunde com ele, é apenas a autoria, a voz que fala no poema, o eu lírico. Nós temos também essas cantigas influenciaram tanto a nossa literatura quanto a portuguesa. E aí eu trouxe vários autores, a gente tem Almeida Garré, português, Gonçalves Dias, brasileiro, Olavo Bilac, brasileiro, Alfonso de Guimarães, brasileiro, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, tantos outros, tá? A poesia trovadoresca, ela vai convidar a dança por conta do ritmo, mas não necessariamente, tá? E aí, vamos lá. Nas antigas cantigas de amor, o eu lírico é masculino e vai falar de amor, mas eu vou falar um pouco mais sobre elas. Na de escárnio, é uma zombaria, você está zoando com alguém ou consigo próprio, é de humor. A de maldizer, você vai falar mal e vai fazer fofoca de alguém. E aí eu trouxe alguns exemplos também. Bom, nós temos alguns grandes cancioneiros. Os cancioneiros são as coletâneas dessas cantigas de amor, de escárnio, de bem dizer, de mal dizer, né? Não é bem dizer, quem dera. Bem dizer, mal dizer. E Dom Dinis foi um rei trovador. Ele foi um grande incentivador de artes, poesia, dança, música, tudo. Ele gostava de festa e de arte, tá? Então, ele incentivou a cultura. Nessas cantigas de amor e de amigo,
o eu lírico masculino e o feminino, eles vão falar de amor. Falam da solidão, falam do sofrimento de você amar e não ser amado, ou do seu amado ter ido para a guerra, estar longe de você, tal, tá? Então, só que o nosso programa hoje já está quase acabando, mas eu vou dar tempo de falar alguns grandes nomes de trovadores: Dom Afonso, Dom Diniz, Dom Sancho I, Dom Afonso X, o Sábio, Martin Kodax, João de Guilhade, João Zorro, Pai Soares do Tavaróis, Pero Gonçalves, Portocarreiro e Nuno Álvaro Torneol. E temos três grandes, como é que eu vou dizer? Temos o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Ajuda também é mais uma coletânea das cantigas, com vários autores. Temos o Cancioneiro da Vaticana, também distribuída em todas as modalidades, principalmente as do Dom Diniz, del Rei Dom Diniz, e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, que tem para mais de 1.600 cantigas, que estão em arquivos na Torre do Tombo. No próximo programa, eu vou falar, vou trazer as cantigas para vocês. Algumas cantigas e mostrar, comparar com músicas atuais ou músicas brasileiras do século passado, tá? Porque quando a gente estuda literatura no ensino médio, principalmente quando o aluno chega ao ensino médio, ele fica muito perdido. E entender esses movimentos é entender a história daquela nação, tá? Então, é muito importante a gente ter saber identificar as características de cada época, porque antigamente tudo mudava muito devagar. Não é como hoje, você dorme de um jeito, acorda amanhã, já aconteceu outra coisa. Tá? Não é que o tempo passe rápido, é que a comunicação passa muito, se espalha muito rápido, a notícia também, e aí o que fazem hoje na Inglaterra, hoje mesmo a gente já fica sabendo o que está sendo feito, o que virou moda lá, e por isso as coisas se espalham tão rápido. Bom, eu agradeço a audiência de vocês e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.